pessoal, tudo bem? O assunto são as eleições 2022. Tem algumas dúvidas que o pessoal de casa precisa entender. Aqui na Câmara de Vereadores acontece um momento importante agora, uma preparação para que o dia da eleição aconteça da melhor maneira possível. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Ivo Pinheiro, que é chefe do cartório da 7ª Zona Eleitoral. Ô Ivo, o que está acontecendo aqui hoje? A gente está fazendo treinamento de mesário para as eleições 2022, está fazendo a preparação teórica e prática dos mesários que vão trabalhar no dia das eleições, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, se houver. Muito bem, agora Ivo, todo ano há algumas mudanças com relação à zona eleitoral, né? Algumas questões que as pessoas precisam entender, às vezes é uma confusão que a pessoa vai no prédio em que votava, lá não funciona mais a zona eleitoral dela. Qual a orientação e quais as mudanças que há nesse ano, se há? A primeira mudança é que esse ano vai ser a urna eletrônica modelo 2020, então ela já é um modelo mais avançado em relação aos anteriores. Quanto ao local de votação, em regra, o eleitor vota no mesmo local de votação que ele votou na eleição 2020. Mas, havendo alguma dúvida, ele deve comparecer ao cartório ou ao posto de atendimento aqui de Timbiras, que a gente pode emitir para ele a segunda via do título, ainda está fazendo esse procedimento, e aí consta lá a sessão atualizada dele, e aí ele não se perde no dia da eleição. Muito bem. No dia da eleição, às vezes as pessoas se complicam um pouco, né, com relação à documentação. Necessariamente, este ano é obrigatório portar o título de eleitor? Não, o título de eleitor não é obrigatório. Obrigatório é o documento oficial com foto, certo? RG, CNH, passaporte, carteira de trabalho. O título, que é o título de eleitor digital, se tiver foto, ele pode ser usado. Se não tiver foto, ele tem que levar um documento oficial com foto. Muito bem. Outra explicação importante que o pessoal de casa deve saber é com relação havia um cartório aqui no município, né? Deixou de existir, agora é um posto da Justiça Eleitoral. Com relação, havia aí uma limitação com relação ao número de eleitor que o município deveria ter para ter o cartório. Houve alguma mudança nesse estágio em que o município se encontrava? Tem alguma novidade com relação ao retorno do cartório eleitoral para cá? Sim, Timbiras já atingiu o número mínimo de eleitores, ele voltou a atingir o número mínimo de eleitores necessários para criar uma zona, certo? São 20 mil eleitores, Timbiras já ultrapassou esse número. Nós já abrimos um processo administrativo para que o TRE volte a criar uma zona eleitoral aqui em Timbiras, mas esse processo ainda está tramitando. Para essas eleições eu já adianto que não vai ser possível, mas para daqui a 2 anos, nas próximas eleições, há essa possibilidade. Muito bem. Houve aumento de sessões aqui no município? Nós temos 61 sessões eleitorais, então são 61 urnas eletrônicas, certo? Em relação a 2020 houve uma diminuição, mas foi pouca coisa de sessão, porque a gente pode agregar a sessão, certo? Quando a sessão não atinge um número mínimo de eleitores, a gente pode agregar, e isso aconteceu, mas o eleitor não vai deixar de votar por conta disso. Muito bem, agora Ivo, para finalizar a nossa conversa, eu gostaria que você reforçasse algumas informações importantes para o nosso telespectador com relação ao dia da eleição, questão de horário da votação, que horas que começa, que hora a previsão, o prazo limite para ir votar e, mais uma vez, reforçar essa questão da documentação. Certo, o eleitor ele pode votar portando documento oficial com foto, certo? Das 8 da manhã às 17 horas. Esse é o horário que o eleitor deve estar no seu local de votação para exercer a sua cidadania, certo? Fora desse horário, ele provavelmente não vai conseguir votar. Então é bom que o eleitor se precavendo para facilitar o voto dele. Muito bem, o Ivo falou um detalhe super importante. Para quem está com algum problema, restrição na Justiça Eleitoral, ainda dá tempo antes da eleição regularizar essa situação? Para votar, não. Se ele tiver alguma pendência, certo? Não, porque o prazo encerrou 4 de maio. Mas pode ser que ele ainda tenha alguma multa, certo? Se for alguma multa e o título dele não tiver cancelado por conta disso, ele pode efetuar o pagamento da multa, esse procedimento a gente já está fazendo, dá baixa na multa e aí ele fica com a inscrição regular. Com relação a comportamentos durante a eleição, no dia da eleição, o que o eleitor ou fiscais devem ou não fazer? Certo, os fiscais eles têm que estar credenciados, certo? Eles não podem estar padronizados, não podem estar com uma cor única, certo? E não podem portar nenhum documento, nenhuma propaganda eleitoral, certo? O mesário também não pode portar nenhuma propaganda na sessão, ele deve estar vestido normalmente, sem identificação de cor, certo? A propaganda no dia da eleição pode ser silenciosa pelo eleitor. O eleitor pode portar camisa, broche, dístico, boné, até bandeira, se ele quiser levar, ele pode, desde que a propaganda seja silenciosa. Esse tipo de propaganda é permitido pela legislação eleitoral.
Muito bem, minha gente, o assunto são as eleições 2022. A gente acaba de conversar com o Ivo Pinheiro, que é chefe de cartório da 7ª Zona Eleitoral, que inclui aí Codó e Timbiras. E essas são as explicações com relação ao dia da eleição. Espero que a gente tenha contribuído com esses esclarecimentos. E as urnas eletrônicas já estão por aqui para orientar os mesários e outros profissionais que vão trabalhar no dia da eleição, que está a urna eletrônica, e a gente espera que esse processo seja mais dentro das regras possíveis, né, e que a gente tenha um resultado positivo para o nosso estado, para o nosso país.